Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele e hoje nós vamos falar sobre rotinas sensório-sociais. O que são essas rotinas sensório-sociais? São brincadeiras nas quais nós não usamos objetos para interagir com a criança. Ou quando usamos objetos, o foco principal da brincadeira não é o objeto, é a interação entre o adulto e a criança. Essas interações são muito importantes para o desenvolvimento do bebê, porque através da interação com o adulto, a gente começa a trabalhar com essa criança a percepção do outro, a reciprocidade, o engajamento social, que são questões muito importantes para o desenvolvimento de todos nós, né? Então, além de estarmos estimulando vários aspectos do desenvolvimento dos bebês, nós também podemos observar nesse vídeo, o mais importante aqui neste vídeo é a gente se atentar às observações que nós podemos fazer com o nosso bebê, como ele se engaja nessa atividade, se ele olha nos olhos, se ele faz contato visual. Então, durante as brincadeiras, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre quais observações são importantes que a gente faça durante essas atividades, tá? Não tem muito segredo, são brincadeiras muito simples e muito intuitivas que às vezes a gente já faz, né? Só que sem saber que nós estamos estimulando coisas super importantes. E a importância dessas atividades, tá? Simplesmente por serem brincadeiras que envolvem contato físico, que envolvem olho no olho, né? Então é muito importante a gente se atentar a isso. Tudo bem? A primeira brincadeira que eu vou falar para vocês é uma brincadeira que os nossos avós já faziam com a gente, sem saber que eles estavam nos estimulando, né? Faziam meio que intuitivamente, porque são brincadeiras que as crianças correspondem muito bem. Então, funciona, né? Então, o adulto sempre gosta de fazer com a criança. Vocês conhecem a brincadeira do serra-serra-serrador, né? Então, a gente coloca a criança de frente para nós. Eu tô fazendo aqui de lado para vocês conseguirem ver, mas vocês podem colocar a criança de frente mesmo, tá? Porque é importante a gente sempre buscar esse contato visual com a nossa criança, tá? Com o nosso bebê. Então, a gente coloca de frente. Se a criança for muito novinha, ainda não tiver a sustentação do pescoço, do tronco, a gente pode segurar aqui atrás, né? Sustentar o corpinho da criança e fazer bem de levinho esse balanço. Mas dá para ir estimulando. Aí, quando a criança já sustenta o tronco, bonitinho, sustenta o pescoço, a gente pode segurar nos bracinhos. Sempre com cuidado para não machucar, né? Sem puxar. E aí a gente vai fazer de leve esse movimento e vai cantar, olhando nos olhinhos dele. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quando termina a frase, eu posso mudar a entonação da voz, né? Eu posso aumentar, eu posso abaixar, eu posso fazer uma voz mais fina, uma voz mais grossa. Eu posso, sempre que eu brincar com a criança, fazer uma estratégia diferente para que ela vá percebendo, né, essas vocalizações e comece a querer imitar, né? Uma coisa muito importante em qualquer brincadeira que a gente vá fazer, a gente sempre dá uma pausa, tá? Isso eu vou falar nessa brincadeira, mas serve para todas. Para a gente perceber se a criança faz algum ato comunicativo conosco. Como é esse ato comunicativo? Por exemplo, eu tô brincando. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Eu faço umas 2 vezes e paro. E aí eu observo, né? É esperado que a criança, ela perceba que eu parei, e como as crianças sempre querem repetir várias vezes a brincadeira, então é esperado que a criança, ela faça alguma comunicação comigo que expresse que ela quer continuar a brincadeira. Então, ou ela começa a se balançar sozinha, ou ela começa a vocalizar, né? No caso do Heitor, eu brinco com ele desde pequenininho, essa brincadeira. E quando a gente termina de brincar, desde muito pequenininho, ele começa então ele expressa que ele quer continuar a brincadeira. Então, essa dinâmica que a criança faz de nos comunicar que ela quer continuar e como ela faz isso, é muito importante da gente observar se a criança faz isso ou não. Outro ponto importante da gente observar, já que nessa primeira brincadeira, é a questão do contato visual. Em toda brincadeira que a gente for fazer, a gente vai buscar esse contato visual, tá?
Então, aqui a gente tá tendo contato olho no olho, a gente tá tendo contato físico, né? Mão com mão. Então, a gente tem que perceber, essa criança se incomoda quando eu tento pegar na mãozinha dela? Ela recebe bem o meu contato? Como que é isso, né? Ela olha nos meus olhos, ela consegue fazer esse retorno? Outra brincadeira também, que a gente pode fazer com o bebê desde muito lá pequenininho. Coloco, se ele ainda não senta, eu coloco deitadinho de frente para mim. E eu vou fazer, ó, se posso segurar aqui o pescocinho dele. E aí eu vou fazer expressões faciais. É muito simples. Eu tô olhando pro bebê, brincando ou cantando, fazendo alguma rotina com ele ali que eu tô acostumada a fazer. Outra coisa que é muito legal, posso brincar com a língua, brincar com sons da boca, fazer barulho com a boca, drrr, lá. E aí eu vou observar. Nessa brincadeira em específico, eu vou fazer expressões faciais. Então, eu vou sorrir para o bebê. É esperado que a partir dos 2 meses a criança já retorne o sorriso pra gente, que é o chamado sorriso social. Então, é esperado que aquilo que você sorria, a criança já sorria de volta para você, né? Então, assim, é importante observar esses pontos, tá? Anotem aí os pontos que vocês têm que observar. A criança retorna, ela tá fazendo contato visual, eu sorrio, ela sorri de volta. Então aí a gente tem que, por exemplo, eu estou sorrindo para a criança, aí de repente eu mudo o aspecto, eu mudo a minha expressão facial. Então eu faço uma cara de bravo, não para assustar a criança, tá? Faço uma cara de bravo, depois eu faço uma cara de triste. E aí eu vou observar. Dependendo da idade da criança, ela já vai começar a querer imitar. Você faz uma expressão, ela vai imitar essa expressão. Ou se ela é muito pequenininha, a gente vai observar o quê? Como ela reage a essa expressão, essa mudança de expressão, né? Então, assim, a criança dentro de um desenvolvimento esperado, ela modifica também a expressão facial dela. Ela demonstra que ela percebeu que alguma coisa mudou no seu rosto. Então, isso é muito importante a gente observar também. Crianças, às vezes, com transtornos de desenvolvimento, quando você faz esse tipo de brincadeira, ela não tem nenhuma alteração na sua expressão facial. É como se ela não tivesse percebido que você mudou, tá? Então, esse aspecto é muito importante da gente observar. Outras coisas que a gente pode fazer, como eu falei, olhando para o bebê, fazer balbucios, a brincadeira da vocalização. Como que eu posso fazer? De frente para o meu bebê de novo, segurando ele no colo, ou deitadinho na cama, mas eu sempre tenho que projetar o meu olhar para ele, tá? Então, eu vou, por exemplo, fazer balbucios, fazer sons, vocalizar sons. Então, eu vou fazer ba, 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 da, mi. Geralmente, a gente começa com os sons com a vogal A, né? Que são sons mais abertos, mais fáceis da criança imitar. Então, por exemplo, a gente vai observar. Isso pode ser feito desde que a criança nasce, tá? Esse estímulo. Mas conforme a criança vai crescendo, a gente vai observando que ela começa a imitar. Então, por exemplo, eu faço ba, ba, ba. Quando eu paro, ela retorna ba, ba, ba. Ou faz um som parecido, mas numa dinâmica parecida com a que eu fiz. Como se ela estivesse conversando comigo. Então, isso é importante da gente observar. A criança faz isso. Quando eu vocalizo para ela retorna para mim esse som parecido ou com uma estrutura parecida com a que eu fiz. Então, isso também é importante da gente observar, tá? Que a criança, num desenvolvimento típico, a tendência é ela fazer essa imitação. Então, é por isso que vocês percebem que todas essas brincadeiras que eu tô falando aqui para vocês são jogos nada mais, nada menos do que interação e imitação. Uma coisa muitíssimo importante, gente, em tudo isso, a observação, é a gente perceber como que a criança se engaja nessas atividades, nessas brincadeiras. Como é a participação dela? Uma criança com um transtorno de desenvolvimento, geralmente vai ser uma criança que ela tem pouca reciprocidade, né? Ou não tem reciprocidade, ou geralmente, assim, dificilmente não vai ter nenhuma reciprocidade. Reciprocidade é perceber que o outro também é parte
da brincadeira, daquele momento que eu estou ali. Então, o outro também faz parte daquele momento, eu estou percebendo o outro. Crianças com autismo, por exemplo, a tendência é ter pouca reciprocidade durante essas atividades, tá? Então, você tá sorrindo, às vezes ela sorri, mas sorri menos do que o esperado. Você bateu palma, a criança às vezes até bate palma, mas você percebe que é uma coisa mais mecânica, não tem a intenção de te tocar, de estar junto com você, de participar com você daquela brincadeira. Então, essa é a questão do engajamento. Às vezes ela até faz, mas de uma forma mecânica. Ela não faz na intenção de interagir com você durante a brincadeira. Então, isso como mãe, como pai, né? A vovó também, vovós e vovôs fazem muito essas brincadeiras. A gente consegue perceber. Então, às vezes, a gente até tem aquela sensação de que a criança não tá ali, não tá participando. E às vezes a gente até fala, mas ele é uma criança séria, tal. Muita coisa a gente atribui à personalidade. Mas em bebês a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de atribuir coisas à personalidade de bebês. Porque o que é esperado de um bebê é que ele tenha interesse social, é que ele tenha interesse em procurar o adulto, em olhar para o adulto, em imitar o que o adulto está fazendo. Esse é o padrão esperado, tá? Então a gente tem que se preocupar bastante com isso, observar. Claro, sim, que são muitos aspectos que são avaliados durante para saber se a criança tem algum transtorno de desenvolvimento ou não. Não são só esses aspectos. Mas são coisas que os pais, as mães, as famílias podem observar, porque isso pode contribuir ou não para um diagnóstico futuro, ou né, se vocês já têm alguma suspeita, alguma coisa, é bom observar também, além de todos os aspectos, esses aspectos aqui também durante as brincadeiras, tá? Outra coisa que é muitíssimo importante, música. Se nós soubéssemos a capacidade que a música tem de desenvolver o cérebro de uma criança, nós cantaríamos para essa criança o dia todo, né? Colocaríamos ela em contato com música o tempo todo. A música desenvolve muito as habilidades cognitivas, de memória e de muitas outras estruturas. Então, mas eu coloco o mundo bita. Tudo bem, né? Mas eu estou falando de a gente cantar mesmo para a criança. Ah, mas eu não sei cantar. Todo mundo sabe cantar um parabéns para você. Todo mundo sabe cantar uma ciranda, cirandinha, um atirei o pau no gato. Isso todo mundo sabe fazer. Então a gente vai, de novo, pegar a criança, colocar de frente para nós, ou sentadinha, de frente, né? Ou até as crianças que já são um pouquinho maiores, fazer uma brincadeira de roda, cantar olhando, sempre buscando esse contato, tanto físico, tanto o de pegar, o de abraçar, né? A gente pode fazer música e no final abraça a criança, e aí ela vai perceber esse contato físico, ela vai começando a aceitar isso, e através desse contato ela vai aprendendo. Então, assim, coloca a criança, canta para ela, ensina a bater palminha, pega nas mãozinhas dela para bater palminha, canta tirei o pau no gato, canta ciranda cirandinha, ou assim, mas eu escuto o Mundo Beat o dia inteiro, então vocês também sabem cantar outras músicas, né? Então, desliga a televisão um pouquinho, senta com a criança, na hora de dormir, ou na hora de escovar os dentes, na hora de dar banho, na hora do banho, é um momento muito legal para você estimular a sua criança, cantando musiquinhas que falam das partes do corpo, sinalizando para ela cada parte do corpo. Esse vídeo não dá para falar todas as brincadeiras, tá? Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer, que se vocês gostaram, se vocês quiserem, comente aí embaixo, que eu vou fazer mais vídeos falando sobre atividades e brincadeiras para a gente estimular as crianças pequenas, tá? Acho que faz falta isso, né? A gente fala muito de crianças grandes, brincadeiras para crianças maiores, né? Tem muitos canais que falam sobre isso. E a gente fica com pouca opção de saber o que a gente vai fazer com os bebês, tá? Então, se vocês quiserem, comenta aí que eu faço um vídeo falando mais brincadeiras, tá? Agora a última, essa eu queria falar porque é uma coisa pessoal. Eu não sei se vocês conhecem, mas a minha mãe fazia na gente quando éramos crianças, pequenas, bebês,
nossas avós faziam, e é uma brincadeira muito legal, porque trabalha o contato físico, trabalha várias coisas, tá? Então, a gente vai segurar na mãozinha da criança, assim, ó, tá de frente para nós. Aí nós vamos passar a mãozinha no rosto dela, a mãozinha dela no rosto dela. E vai fazer assim, um versinho repetindo. Missinho, gatinho, pegou. E o último a gente faz. So. Isso você pode fazer desde que a criança nasce, porque eles já começam a gostar, tá? Eles gostam muito. O Heitor eu fazia desde que ele nasceu e ele ama. Aí que é uma diferença, né? Com a Ana, já era mais difícil fazer esse tipo de rotina, porque ela já resistia um pouco ao contato físico, ela já não se engajava tanto, já não tinha tanta reciprocidade, então a gente acaba assim não fazendo tanto. Mas eu não tinha essa informação que eu tô passando para vocês. Senão eu já teria percebido isso e já teria não levado como personalidade, eu já teria me preocupado mais com essa questão desde que ela nasceu e ido procurar ajuda, tá? Então, assim, com o Heitor, isso já foi muito mais tranquilo, porque ele reage muito bem às brincadeiras. Então, ele gosta muito dessa do missinho, e aí, conforme ele foi crescendo, ele começou a querer fazer. Então, ele faz na gente agora, ele coloca a mãozinha dele, e ele faz missinho, gatinho, pegou, só. E aí, ele dá muita risada e acha muito divertido. E aí, depois, no final, você pode abraçar o bebê também, tá bom? E essa é uma outra brincadeira que a gente pode fazer. Dentro dessas ideias, vocês podem pensar em várias coisas. A brincadeira de esconder, né? Que eles amam, que a gente esconde. Ah, mas tem o pano, né? Mas o pano não está sendo o foco principal ali da brincadeira. Quem está sendo o foco principal é você e a criança, porque quando ele não vai prestar atenção no pano, ele vai prestar atenção em ver se ele encontra você, né? Então você pode fazer com pano ou pode fazer com a mão. Achou? E eles amam essa brincadeira, né? Brincar de pegar, brincar de fazer cócegas. Então, são todas as brincadeiras que nós chamamos de rotinas sensórios sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. Esse vídeo é muito importante para quem trabalha com crianças, quem trabalha em creche, em berçário, as monitoras que trabalham com bebês. Façam essas observações. Percebam se a criança interage, percebam se a criança se engaja nessas rotinas, percebam se ela muda as expressões faciais ou se é aquela criança que não transmite expressão. Percebam esses detalhes, porque são muito importantes. Né? Hoje a gente sabe que antes de 1 ano de idade a gente já consegue perceber sinais de riscos de transtornos em crianças, né? Então isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com crianças. Estejam muito atentos a isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem e falem aí se vocês querem mais ideias de brincadeiras e atividades. Beijo!